Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês que estão me assistindo agora e que vão assistir depois. Eu me chamo o irmão Daniel Duarte, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui para pregar, para exortar, para redarguir através da Escritura, trazendo a verdade à tona neste mundo de treva, esse mundo tenebroso, aonde a mentira tem predominado grandemente no meio religioso, e não só no meio religioso, mas em vários meios tem se predominado fortemente a mentira, né? Antes de mais nada, eu gostaria de ler uma parte da Escritura, da Bíblia. Se você tem uma Bíblia, por gentileza, pega a sua Bíblia, pega as Escrituras e vamos ler uma parte das Escrituras. Hoje o tema proposto, para mim poder falar a respeito de algum detalhe, de algumas coisas, é a questão, tornei-me louco por dizer a verdade. Vamos ler uma parte das Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo 26. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e o versículo 24. Está escrito assim: E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te faz delirar. Bem, Paulo responde, mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Então nós vemos aqui, pela Escritura, tem os dois lados da moeda. Primeiro, Festo, Paulo falando das Escrituras, falando a verdade. Festo tratou ele como se fosse um louco, um psicopata. Em outras versões você vai ver a expressão delirar. E aqui ele diz, Festo diz: Olha, estás louco, Paulo. Depois Paulo fala: Eu não estou louco, estou falando a verdade. Hoje, para o meio da mentira, vamos dizer assim, como nós vivemos uma fase de muita religiosidade, muitas pessoas religiosas, muitas pessoas que querem aparecer, muitas pessoas que querem aparecer com a mentira. Hoje, os que pregam a verdade podem se preparar para ser taxado de louco, de doido. Porque o que significa a palavra louco? Louco é fora da realidade, é além da realidade. Louco passa do normal, da normalidade. E uma pessoa que diz a verdade no meio de tanta mentira vai ser taxado como um louco, um psicopata, um doido da cabeça. Então, por quê? Porque os que estão na mentira não gostam de ouvir a verdade. Quando ouve a verdade, é muito vamos dizer assim, muito além da realidade, muito além do que ele aprendeu. Então, essa pessoa que está contrariando o que ele já sabe, é um louco, é um doido. Então, se você diz a verdade, você é taxado como louco, como doido. Assim Paulo foi taxado. E disse: As muitas letras, você sabe muito, Paulo, por isso você está louco, está doido. Paulo diz: Antes digo palavra de verdade, de um são juízo. Por isso que eu fiz esse tema, tornei-me louco por pregar a verdade. Já me taxaram de louco, de doido, de outros apelidos que já taxaram eu. Apenas porque eu estou pregando o que está escrito, a Escritura. Se alguém disser que eu não estou pregando o que está escrito, então eu desafio esse alguém para um debate sobre aquele determinado assunto dentro das Escrituras, certo? Não quero algo de religiosidade, religião, denominação, isso não me interessa. O que me interessa é o que está escrito, é a Escritura, certo? Então, meus caros amigos internautas, você que está me assistindo agora, você que vai assistir depois, Paulo ele fala a verdade e foi taxado como um louco. Hoje, quando você está falando a verdade das Escrituras, e as pessoas que vivem se alimentam de tradições religiosas, pessoas que vivem e se alimentam
de religiosidade, se alimenta da tradição da denominação, não se alimenta das escrituras, quando ouve uma pessoa falando só as escrituras, somente as escrituras, essa pessoa pode ser taxada de louco, porque está falando a verdade. A maioria das tradições, a maioria dos pensamentos tradicionais de religião, de religiosidade, são baseados em mentiras, são baseados em pensamentos de homens, em tradições humanas, e por consequência, essas pessoas, quando ouvem as escrituras, eles nunca pensaram que ia ser assim. Quando ouvem realmente o que está escrito. Porque quando você fala a verdade, você pode ser taxado de louco, como já foi taxado de louco. Mas as pessoas que me falaram que eu sou louco, não tiveram a coragem de provar dentro da escritura que eu estava louco, que eu estava doido. Só que quem gosta da mentira sempre vai defender o lado dele. Sempre vai inventar alguma coisa para poder apoiar a mentira. Vai tentar desqualificar uma pessoa que está falando a verdade, primeiramente, para poder tirar a credibilidade do que ele está falando, para que os membros da denominação, os membros religiosos, os membros hipócritas, as pessoas que querem viver de religiosidade, da religião, não venham ouvir aquele irmão, aquela pessoa que está falando a verdade. Só assim poderá manipular facilmente a mente das pessoas que vivem e se alimentam de mentira diariamente. Por isto, meus caros amigos e irmãos, taxar uma pessoa de louco, de doido, dá a expressão que o que ele falar não interessa. Sim, e é isso que eu quero mesmo, irmão. Eu não quero que o que eu falo que interessa. O que interessa não é o que eu falo. O que interessa é o que está escrito, é as escrituras. Mas, como hoje o povo é movido, toda vida foi movido assim, o povo foi movido e sempre é movido por invejas, por pensamentos secundários, julgar, ou vamos ver assim, pegar a vida de alguém e julgar pela sua, ou pegar a sua e julgar por alguém, vice-versa. Por isso, meus caros amigos e irmãos, se alguém chegar até você e chamar uma pessoa de louco, examine o que é que ele fala, se ele fala de acordo com as escrituras. Paulo foi taxado de louco, de doido, porque estava falando a verdade. Paulo não foi só taxado de louco porque estava falando a verdade. As pessoas ficavam inimigas dele porque ele falava a verdade. Livro de Gálatas, aos Gálatas, o capítulo 4, aos Gálatas capítulo 4, e o versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? É bem interessante, né? Hoje, se você quer falar a verdade, quando eu digo falar a verdade, irmão, a verdade não é algo que eu penso que seja verdade. A verdade, eu vou te responder. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus, não a palavra do pastor, não a palavra do irmão Daniel Duarte, não. A verdade não é a palavra do papa, do padre, não é a palavra do bispo, do diácono, do presbítero, assim como queira, dentro da cúpula religiosa. Não. A palavra da verdade é as escrituras. A verdade é as escrituras. É pelas escrituras que o verdadeiro cristão, o irmão, a irmã, o pregador, o pastor, todos estão debaixo, sujeitos a praticar, a permanecer na escritura. É através da escritura, ela é a verdade, a palavra do Eterno. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz para o meu caminho, a luz para a minha caminhada nessa terra tenebrosa, cheia de mentiras, cheia de engano, cheia de hipocrisia, cheia de falsidade. A luz para iluminar os meus pés é as escrituras, é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra de Deus que nos dá entendimento. É a palavra de Deus que esclarece os pontos que nós não conhecemos dentro de um sistema que nós pensamos que está certo. É a palavra de Deus que esclarece.
quando nós atentamos para ela. Livro de Salmos, capítulo 119 ainda, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição da Escritura, da palavra de Deus. Livro de Salmo ainda, capítulo 119, versículo 133. Ordeno meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. É através da palavra de Deus que nós tornamos limpos. É através da Escritura Sagrada que nós vimos aonde estamos errados. E aí vamos deixar abandonar aquele erro. Isso significa mudança, câmbio, mudança de atitude, convenção. É através da palavra, das Escrituras, não de uma palavra de um pseudo auto-intitulado pastor, não de uma palavra de um líder religioso, não de uma palavra de uma pessoa superintendente da cobertura espiritual. Não. O que interessa é as Escrituras, é a palavra de Deus. Todos eles estão subjugados às Escrituras e devemos obedecer às Escrituras. É a palavra. Ela é a verdade. Se você pregar a verdade das Escrituras, você pode ser taxado de louco. Porque não é só a mim que já me acusaram disso aí. Acusaram Paulo, acusa pessoas que pregam a Escritura a verdade. Prega a Escritura para ver se você fica dentro de uma denominação sossegada, se não te perseguem. Algumas pessoas saem da denominação, fundam outra denominação. Algumas pessoas, ao fundar sua própria denominação, muitas delas começam pregando a Escritura, depois vai para a avareza, para o lado do dinheiro, do dízimo, das ofertas, para poder não há retalamento na vida da pessoa. Mas o que nos interessa é as Escrituras. Está escrito? É assim que a Bíblia diz? Será que, por mim falar a verdade, eu me tornei louco? Será que eu sou doido porque falo a verdade? Eu posso ser doido para os mentirosos. Eu posso ser um louco para os religiosos que querem viver e se alimentar de suas religiosidades. Querem viver e se alimentar da lã das ovelhas, por isso que dizem que eu sou louco. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Esses lobos devoradores têm raiva, taxa as pessoas que falam a verdade de herege, de rebelde, de louco, de desengrejado, de outros endemoniados, ainda bota o nome de endemoniado. Por que os lobos fazem isto? Porque tem um irmãozinho no meio das ovelhas avisando: cuidado, ovelhas, com o lobo devorador. Que aqueles que só querem o seu dízimo, amam só o seu dízimo, amam só as ofertas, amam só o dinheiro. Eu quero, aí ele diz: eu quero mais alma para Jesus. Mentira, eles querem alma para a denominação dele. Porque quanto mais pessoas, mais dízimo. Quanto mais pessoas, mais oferta. A maioria deles não estão preocupados com a salvação das almas. É assim que eu sou taxado de louco, porque falo isto. Porque falo isto contra essa culpa religiosa, a religiosidade. A igreja, o povo de Deus, está sofrendo muito hoje por falta de conhecer as Escrituras e de botar em prática. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esta é o que acontece grandemente na vida das pessoas, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eu não quero, eu já falei muitas vezes, repito de novo, eu não quero que ninguém me siga Cristo. Eu não quero que você apoie a mim, apoie as Escrituras. Eu não quero que você venha pensar que eu estou falando em nome de uma denominação, em nome de uma religião. Se você pensa isso, você está mais por fora do que casca de ovo. Eu estou falando das Escrituras. A Escritura, ela é transdenominacional, ela é transreligiosa. A Escritura não pertence à religião. A Escritura é a palavra do Eterno, é a palavra de Deus, é a palavra do Criador, é a palavra do Salvador. Devemos praticar, devemos permanecer nas Escrituras, seguir as Escrituras e deixar de tanta religiosidade e todos esses embaraços que tem nas religiões.
os embaraça, a religião mata as pessoas espiritualmente, divide famílias, a religião divide família, divide pessoas. E você falar a verdade, falar as escrituras, você é taxado de louco. Eu não estou louco. Se eu for estar louco porque falar a verdade, Cristo esteve louco também, né? Não só Cristo, mas Paulo também foi taxado de louco. É uma honra ser taxado de louco quando você fala as escrituras a verdade. É melhor ser taxado de pessoas sã do juízo e ser um mentiroso. Tem pessoas que querem ser taxado de pessoas boas, doutor, aquela coisa e tal. E é taxado de uma pessoa normal, mas é um mentiroso, o que adianta? Hoje estão investindo as coisas. É isso que já estava escrito aqui no livro de Isaías, o capítulo 5, e o versículo 20. Ai dos que ao mal chama bem, e ao bem mal, que faz a escuridade luz, e da luz escuridade, e faz do amargo doce, e do doce ao amargo. Hoje estão se invertendo, há dentro da sociedade uma invenção de valores. Também na religião, há distorções horrivelmente da escritura para apoiar a denominação, para apoiar a religião, para apoiar a religiosidade, para apoiar a mentira, a distorção da Bíblia, para apoiar mentiras, heresias, tradições, que só afunda as pessoas em mais engano, e passa, entra ano, sai ano, e a mesma coisa, a mesma religiosidade, não muda nada. A escritura que é bom, não querem. Viver o que diz a escritura, não querem. Porque isso é coisa para louco, para doido, é coisa para pessoas quadradas. Estamos vendo o século XXI, irmão Daniel. Para que seguir o que está escrito? Se você quer entrar no paraíso, quer entrar no céu, quer ser salvo, é isto. Então você tem que praticar as escrituras. Deixa de tanta religiosidade, né? Você ir num salão, sentar num banco, esquentar uma cadeira, que você está salvo, não. Nem vem ser enganado, nem vem pensar assim que você está enganado. Hoje há invenção de valores na sociedade e há invenções de valores dentro da religião. Aqueles que falam a verdade é taxado de rebelde, é taxado de louco. Ah, irmão, mas o meu pastor também fala a verdade. Verdade relativa? Prega a Bíblia aqui um pouquinho, depois passa para outra coisa para não desagradar o membro? Que pastor é você que prega uma coisa, a Bíblia, lê a Bíblia e prega a sua história? Tem pessoas que lê a Bíblia e prega a história dele, prega o testemunho dele toda a vida. Pregar as escrituras, que você não conhece a Bíblia, então não comece a falar da escritura. Fala de Cristo na medida do possível. Administre segundo o poder, a capacidade que Deus te dá. E não vai além do que está escrito. Livro de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Está escrito: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, não segundo a denominação, segundo a palavra de Deus, não segundo a religião, segundo a palavra de Deus, não segundo o pensamento humano em si, segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. É Deus que dá o poder, é Deus que dá a capacidade para o irmão, para a irmã pregar, administrar as escrituras, e não apenas um tipo de curso que você recebe, de como ter palavras bonitas, eloquentes, para agradar o povo. Não é isto, irmãos. É o poder que Deus dá. E quando Deus dá o poder, o Espírito dele sobre o irmão, sobre a irmã, é para falar a verdade, não é para poder contar história, não. Não é para passar a mão na cabeça do povo, não. É para falar a verdade. As escrituras, doem quem doer, goste quem gostar, saia, fica sentado quem ficar, mas a escritura deve falar. O profeta, a pessoa, o irmão, o pastor que tem um dom dado por Deus, esse tal fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus dá o poder, a capacidade, àqueles que é enviado de Deus, fala as palavras de Deus e não as palavras deles. Livro de João, capítulo 3, e o versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aquele que o Pai enviou, que Deus enviou, fala as palavras de Deus.
Deixe de contar historinha em cima de uma plataforma de trás de um púlpito. Deixe de contar historinha para o povo achar graça. Se alguém quer achar graça, se alguém quer sorrir, vai para um circo. Vai para um local onde tem pessoas contando piada. Vai para um local onde as pessoas não temem a Deus, porque esses tais só querem agradar a carne. Quem quer agradar a carne, no reino dos céus não entra. Agradar a carne de forma pecaminosa. E lembre-se, se essas pessoas não querem ouvir a palavra e querem ir para essas rodinhas de ímpios, sabeis vós, livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medite dia e de noite. O prazer do verdadeiro cidadão do céu é na lei do Senhor. Versículo 1 do capítulo 1 do livro de Salmos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas denominações, muitas pessoas religiosas, quando você vai para um local lá, só parecem contadores de piada. Lê a Bíblia, lê um capítulo da Bíblia, fecha a Bíblia, não abre mais. Emenda em historinha, emenda em revelação, emenda em profecia profetada, emenda num monte de coisa que não tem nada a ver. E aí no final da plética, no final da reunião diz, quem quer aceitar Jesus? As pessoas pela emoção se levantam e aceitam, mas não há transformação. Transformação, ou aceitar a Cristo, não é apenas levantar a mão e fechar os olhos e dizer umas palavras mágicas e você está salvo, não. A transformação começa do corpo, na alma, no espírito, na alma e no corpo. É completa, é através da palavra, através da escritura, que há uma convenção genuína, verdadeira, para o pecador sair do mundanismo, sair das coisas mundanas e profanas, e principalmente da religiosidade, e se apegar às escrituras e seguir Jesus Cristo. Esta é a realidade, e é por isto e por outras coisas, de acordo com a Escritura, que eu sou taxado de louco. Se eu for louco por pregar a verdade, ficarei louco pregando a verdade até o dia que o Senhor Jesus Cristo, até o dia que o Eterno quiser que eu faça isto. Porque se Ele me enviou a essa terra, se eu nasci, se eu tenho um chamado, meu chamado não é para estar em cima de um púlpito, ter um cargo, um nome, pastor, presbítero, diácono, mestre, doutor, não. O principal não é o título que é carregado pelo irmão. O principal é o dom que Deus deu para ele ser dentro do corpo de Cristo e anunciar as Escrituras, não uma revelação posterior para agradar o povo, chamar atenção e o povo ficar batendo palma, aleluia, sair emocionado e não haver transformação. Essa não é o verdadeiro profeta, é enganação, é apenas enrolação e manipulação das mentes para poder arrecadar dinheiro, extorquir dinheiro em nome de Jesus, extorquir dinheiro em nome de Deus, não passa de picaretas da fé. Não passa de picaretas da fé, arrancando o suor dos irmãos, arrancando o suor das irmãs, amaldiçoando aqueles que não ajudam, aqueles que não dão uma contribuição na denominação, amaldiçoa eles, fica amaldiçoando. Se você não der, irmão, você vai morrer. Se você não der, irmão, Deus não está com você. Se você não der, só fala em pedir. Porque eu não prego o que está escrito, a escritura. Se alguém quiser ajudar, ajude, segundo o que Deus propõe no coração. Mas não fica forçando as pessoas jogando maldição, não. Pregue as escrituras. Hoje o povo está acostumado a ouvir coisas boas. Eu já ouvi tantas pessoas com comichão nos ouvidos. Livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. E o versículo 2, que pregues a palavra, instante, está fora de tempo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorta, com toda a longanimidade, doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. É o que nós temos visto. Hoje tem denominação de todo jeito. Hoje tem religião de todo tipo de ligação para com Deus. Mas nenhuma, pode-se dizer, nenhuma dessas denominações, ela tem a prioridade no céu, porque no céu não entra nenhuma denominação. No céu não vai entrar nenhuma denominação daqui da terra. Desculpa, irmão. Não, desculpa não, eu não peço desculpa não. É o que está escrito. João capítulo 8, eu não peço desculpa em pregação, em ensinamento da escritura. Não peço desculpa não. Sabe por quê, irmão? É o que está escrito. É o que está escrito.
capítulo 14, versículo 6 de João está escrito: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, Cristo é o caminho. E a verdade, Cristo é a verdade, o caminho não é uma denominação religiosa, não é a religião, não é o budismo, não é o satanismo, não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é denominações, não é a verdade é Cristo, Cristo é o caminho, permaneça em Cristo, siga Cristo, porque é Ele, é por Ele que vivemos, se movemos e a Ele chegaremos ao Pai, por Ele. Capítulo 14, versículo 6 de João. E aí, qual é a pessoa que vai dizer que é mentira? Quem é que vai dizer que é mentira? Que nós devemos pertencer a uma religião para poder ser salvo? Isso é mentira dos líderes religiosos. É mentira dos aqueles que querem extorquir dinheiro. Inventa coisas, inventa historinhas, palavras fingidas, para poder as pessoas cair no papo dele. Só cai aqueles que não conhecem a Escritura. Só serve a religião, só pratica a religiosidade aqueles que não conhecem a Escritura. Quem conhece a Escritura, cuspe. Cuspe. Quem conhece as Escrituras, cospe para fora. Cospe para fora toda esta religiosidade, todo este engano religioso. E começa a seguir a Escritura. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por Cristo. Os pregadores brasileiros, os pregadores estrangeiros, os pregadores devem apontar para Cristo. É Jesus Cristo, é o caminho. É Jesus Cristo, não a denominação, não a placa denominacional. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Que adianta pertencer a uma denominação, ter a carteira de membro, estar lá com diploma de mestrado e coisa do tipo, se não houver arrependimento no coração, se não está em Cristo, se não segue Jesus Cristo, se não permanece na Escritura, é perdida. Essa pessoa está em trevas. Muitos estão sentados em bancos denominacionais, mas está em trevas, porque não segue ao Cristo Jesus, mas segue ao pastor, segue a religião, segue a denominação, segue mais a norma denominacional do que a própria Escritura. Livro de João, livro de Arruão, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A quem devemos seguir? Para onde nós devemos ir? Se perguntássemos hoje, para onde você vai, irmão? Eu vou para a denominação X, que é apelidada erroneamente de igreja. Eu vou para ela, eu vou para cá. Quando você chega nela, você decepciona, porque é seres humanos são falhos. Em todas denominações tem pessoas que falhas. Eu não me dei bem nessa denominação, vou para outra. Vou para outra. A pessoa pula de um galho, pula para outro, vai para um canto, vai para outro. No fim, não está em Cristo. Não está em Cristo e não permanece na Escritura. Cristo falou, aquele que me segue não anda em trevas. Ele é esclarecido através de quê? Através da Escritura. João ainda, capítulo 8, versículo 31. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na palavra, quantos pastores, quantos bispos, quantas pessoas religiosas permanecem na denominação, mas não permanecem na Escritura. Permanece na religião, mas não permanece na palavra. Permanece no dogma religioso, mas não permanece na Escritura. Às vezes obedece mais a religiosidade, a religião, do que a própria Escritura. Transgredindo assim as Escrituras. Jesus falou, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para nós permanecer em Cristo, para nós seguir a Cristo, permanecer nas Escrituras, para nós ser discípulo de Cristo. Sejamos discípulos de Cristo, não de uma igreja denominacional, apelidada de igreja. A quem você segue, a quem você pertence. Por dizer estas verdades, que eu estou dizendo aqui de acordo com a Escritura, sou taxado de louco. Porventura sou louco por dizer a verdade? Tornei-me inimigo da religião por dizer a verdade? É óbvio que me tornei. Primeiro, eu não me vendo a religião. Se alguém quiser me comprar para me pregar uma mensagem boa, está enganado, vai quebrar a cara. Porque se você me convidar para mim na sua denominação, em algum local, vou pregar o que está escrito.
E se alguém disser que não está escrito, nós vamos marcar um dia para debater aquele assunto. E vamos ter, ele vai ter que provar do que ele está falando dentro da Escritura. É através da Escritura. Não estou aqui representando nenhuma denominação religiosa. Estou aqui apenas como um irmão, Daniel. Estou aqui apenas como alguém que quer aprender a Escritura e falar as Escrituras. Você que está do outro lado aí, que representa uma denominação, a culpa religiosa, se você não está concordando com o que eu estou falando, se você não me conhece pessoalmente, ou me conhece só através das redes sociais, virtualmente, pode entrar em contato comigo, que nós debateremos, dialogamos sobre esse assunto livremente. No entanto, não obstante, nas Escrituras, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia sobre esse assunto. O que nos interessa não é o que eu penso, o que interessa não é o que a religião diz, a que a denominação X falou, não. O que interessa é o que diz as Escrituras, caros amigos internautas. O que interessa é a Bíblia. O resto é palha. Livro de Jeremias, capítulo 23, e o versículo 28, está escrito: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor Yahvé. Está escrito, capítulo 23, versículo 28 de Jeremias. Jeremias foi perseguido pela culpa religiosa que existia no tempo dele. Paulo de Tarso, Saulo, também foi perseguido pela culpa religiosa do judaísmo. Cristo também foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos por quem? Será que foi pelos gregos? Será que foi pelos romanos que Jesus e os apóstolos foram perseguidos? Não! A principal perseguição dos apóstolos e do Filho de Deus foi a religião. Mas por que incomodava a religião? Porque eles falavam a verdade. Falava a verdade como realmente ela é. Falava a palavra de Deus como realmente ela é. Tem pessoas que falam a Bíblia, mas falam distorcidamente para apoiar o dogma da religião dele. Tem pessoas que pregam a Bíblia, a Escritura, com segundas intenções. Segundas intenções. Para eles, a Bíblia não passa de apenas um livro qualquer, que tem o nome Bíblia Sagrada, mas para alguns deles, não passa de um livro que manipula as pessoas através do nome de Jesus e do nome de Deus. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho conta o sonho. E aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Tem pessoas aí que têm a palavra de Deus, a Bíblia está acesso a todos, mas nem todos querem falar a Bíblia com verdade. Fala a Bíblia distorcendo o texto, o sentido da palavra. São ladrões e salteadores da fé. Rouba a fé das pessoas, rouba a lã das ovelhas. E aqui está claro, esses tais, ele não fala a palavra de Deus com verdade, distorce para poder apoiar o dogma da denominação dele. Cuidado. Livro de Mateus, capítulo 15, e o versículo 1. Então, chegando ao pé de Jesus, os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos antigos? Olha aí, a preocupação da religião com tradições. Hoje está do mesmo jeito. A preocupação da liderança religiosa no Brasil é em transgredir as tradições. Irmãos, mais importante que tradição é a Escritura. Não vamos se enquadrar, irmãos protestantes, não vamos se enquadrar ao catolicismo romano, que tem a Bíblia como palavra de Deus, entre aspas, e tem a tradição do mesmo pé de igualdade, com força de revelação. As denominações protestantes falam contra o catolicismo, mas vive quase da mesma forma. Martinho Lutero, ele fez a reforma, conhecida como a reforma protestante, por causa das indulgências que havia no catolicismo, vendendo bênção. Hoje está do mesmo jeito. A religião, a religiosidade mudou só as roupas, mas são na mesma essência a mesma coisa. Hoje vende-se milagres. Vem para a minha denominação, que você receberá a bênção. Hoje vai ter o profeta fulano e tal. Você vai receber a cura.
Tem pessoas que vai e não recebem nada. Aí que se você não recebe, o problema foi tua fé. Você tem que ter fé para Deus operar. Eu te pergunto, quando Deus ressuscitou Lázaro, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, ele precisou da fé de Lázaro? Sabe que precisou da fé de Lázaro? Lázaro estava morto, como é que a pessoa morta vai ter fé? Quando o Eterno quer operar, ele opera mesmo. Seja através da fé ou não. Quando ele quer operar, opera. Mas muitas pessoas colocam a culpa. A irmã não tem fé. O que Jesus falou? Versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Capítulo 15, versículo 3 de Mateus. Jesus falando para quem? Para os judeus. Estava falando para quem? Para os gregos aqui? Não, estava falando para a religião judaica. Os religiosos que traziam seus mantos, seus vestidos de religioso. Seguindo à risca a tradição dos antigos. Jesus falou: e por que vocês transgridem a palavra de Deus por causa da tradição? Hoje, da mesma forma, muitos estão transgredindo, estão falando e fazendo coisas que a denominação dele tradicionalmente apoia. Mas a Escritura ou não diz nada ou diz contra. Mas a prioridade está quase da igualdade com a Bíblia. As tradições, os costumes. As Escrituras, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então não interessa o que você pensa, o que eu penso. O que interessa é o que diz as Escrituras. Hoje tem a Bíblia repartida, assim como tem mais de 30 mil denominações religiosas espalhadas no Brasil, assim a Bíblia parece que é retalhada também, de várias fatias. Cada denominação interpreta a Bíblia de um jeito. E aquela Babel, aquela confusão, aquela Babilônia. A palavra Babilônia vem de Babel, confusão, e aquela confusão religiosa hoje em dia. Cristo apela em Apocalipse, o Eterno apela para o povo que ouve, entende a Escritura, busca a verdade, tem sede da verdade, ele apela. Livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Sai dessa ignorância religiosa. Sai dessa Babel, essa confusão religiosa. Sair para onde? Para onde nós vamos sair? Para outra denominação religiosa? Olha o que diz mais a Escritura. Livro de João, capítulo 6, e o versículo 66. Desde então, muitos seus discípulos tornaram para trás, já não andava com ele. Então, Jesus disse aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondendo, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus, glória ao Eterno, aleluia. E para onde? Para Cristo. Temos que estar em Cristo. Porque muitas vezes vivemos anos e anos. E às vezes não estamos em Cristo. Estamos na denominação, mas não estamos em Cristo. Temos uma carteira de membros, somos fiel de acordo com a denominação, mas não somos fiel de acordo com a Escritura. Às vezes queremos agradar a Deus praticando doutrinas humanas, tradições humanas. E em vez de agradar a Deus, praticando o que diz a palavra dele, a palavra de Deus, não a palavra do homem. O que está em prioridade, peripitoriamente, é as Escrituras, e não o que diz o pastor, o presbítero, o diácono, o evangelista, não. É o que diz a Escritura. Porque muitas pessoas dizem, minha igreja disse isto, meu pastor falou isto. É aí que entra o engano. É aí que muitas pessoas praticam o pecado, porque o pastor falou, porque a denominação dele liberou, é isto e aquilo, e continuam no pecado. Por negligenciar a verdade das Escrituras. Seguir, permanecer em Cristo, seguir a Cristo, permanecer nas Escrituras. Eu já debati, já falei com pessoas, líder religioso, e algum deles já falaram que só a Bíblia não basta. Tem que ter a Bíblia e as tradições. Já me taxaram que eu desprezo as tradições antigas dos pais da igreja. Me taxaram isto. Irmão, não me interessa o que o pai da igreja fulano X falou, não. Se for para historicamente, só para ter uma base e tal, sim. Agora, em termos doutrinários, em termos de prioridade, peripitoriamente, não. A prioridade é a Escritura. É isto, as Escrituras. O irmão Lito tem uma revelação tremenda. A tradição dele foi a revelação do fulano e tal. Não me interessa. O que me interessa é a Escritura, é a Bíblia, a palavra de Deus. Livro de João. O 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6.
está escrito. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensuberdecendo a favor de um contra o outro. Não podemos ir além do que está escrito, não podemos ir. A palavra não é um mandamento, ó, não adulterará, não é um mandamento, não atrapaceis o que está escrito. Não está escrito, a Bíblia nos basta, a Escritura nos basta. Livro ainda de 2 Coríntios, o capítulo 1, versículo 13. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Já está escrito, pronto, ponto final. Se aparecer outro evangelho, outro livro, outra filosofia, outro pensamento, seja anátema. Teologia da prosperidade, anátema. Pregação de vender água ungida, óleo ungido, papelzinho ungido. Anátema, é outro evangelho. Não entramos neste caminho, irmãos. Lenço ungido, camisa ungida. É anátema, é um evangelho anátema. Não é o evangelho de Cristo, não é o que diz a Escritura. Não está escrito, então é anátema. É como fé de conduta, não está escrito, anátema. Já basta-nos as Escrituras. Porque falo isto, me chamo de louco. Paulo também foi taxado de louco, porque falou a verdade. Se você diz, meu pastor também fala a verdade. A verdade, ela não é relativa às Escrituras. Não existe meias verdade, pregador de meia verdade. Ou é ou não é. Ou é a Escritura ou a tradição. Em termos de fé e conduta, as Escrituras. Algo historicamente, relacionalmente, para poder dialogar, falando, pode haver fonte, pesquisa de história, os pais da igreja, entre aspas, e coisas semelhantes assim, bem. Mas não vem usar uma tradição, um costume religioso, de uma religiosidade, de uma certa denominação, para impor nas pessoas como doutrina e falar que aquilo e aquilo é pecado, sem ter nenhuma base na Escritura. Você está se tornando um falso profeta. Está pregando uma coisa que não está escrito, uma coisa que a Escritura não fala, que a igreja, né, os irmãos do primeiro século não falaram, o apóstolo Paulo, anátema. Evangelho que despreza a cruz de Cristo, despreza o arrependimento, foca mais nas coisas materiais, o materialismo. Anátema. A prioridade na vida do salvo é a salvação da alma dele, a luta. Porfiai por entrar pela porta estreita. Temos que porfiar por entrar por essa porta estreita. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos vão procurar ser um verdadeiro cristão, mas não vai poder. Por quê? Por causa da religião. Por causa do pecado. Por causa de muitos embaraços que existe em torno de um verdadeiro servo de Deus. E ele acaba se desviando para coisas que não tem nada a ver. Então vamos seguir as Escrituras. Não quero que você siga eu. Não quero que você concorde comigo. Concordo com o que está escrito. Leia. Fale da Escritura. Vivemos as Escrituras. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela tua atenção. Obrigado por você compartilhar, curtir o vídeo, coisa semelhante assim. Obrigado. Apenas um agradecimento. Mas não estou forçando ninguém a fazer isto. O que me interessa é que essa mensagem venha alcançar muitas pessoas, as pessoas venham a se despertar através das Escrituras. A despertar para a verdade, abrir os olhos, que a escama da religião, da religiosidade caia. E que as pessoas comecem a enxergar as Escrituras. Seguir unicamente Cristo, tirando todos os embaraços e permanecendo nas Escrituras. Porque isto nos basta. Que o Eterno abençoe a todos.
Continue sendo louco, porque falo a verdade, as escrituras. Não quero ser uma pessoa do bom juízo, do bom pensamento, a mente normal, sendo um mentiroso. Se for para ser louco falando a verdade, vamos ser louco. Porque Paulo foi taxado de louco. Cristo foi taxado de tendo um demônio endemoniado. Quanto mais a minha fraca e pequena pessoa. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Um abraço. Quem vos fala é seu amigo e irmão Daniel Duarte. Até a próxima.